Olá, meu nome é Gustavo Muchinski Vieira e hoje eu vou apresentar o trabalho Estudo das características gráfico-informacionais de ferramentas de design de animações e de gestão de projetos. Esse trabalho é um trabalho BIBIC de 12 meses sob a orientação da professora Carla Galvão Espinito. Então, primeiramente, gostaria de apresentar a UNASUS, Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, que foi criada para estar capacitando profissionais do SUS através da educação à distância, e ela é composta por várias instituições públicas brasileiras que compartilham recursos como animações, vídeos e e-books. Nesse sentido, nasce então o projeto Design da Informação para a Produção de Animação Instrucional em Saúde, uma proposta de ferramenta com enfoque na UNASUS, projeto do qual o meu trabalho entra como um subprojeto. E esse projeto de pesquisa ele visa sanar a questão como facilitar a produção de animações instrucionais em saúde na UNASUS, contemplando aspectos do design da informação e do design centrado nos usuários. Esse projeto ele tem 5 objetivos, sendo o meu plano de trabalho responsável em sanar o primeiro, que é identificar essas características em ferramentas digitais. Para a metodologia foi utilizada Design Science Research, a qual apresenta 4 etapas, sendo meu plano de trabalho responsável responder à de conscientização, que apresenta o estudo bibliográfico e a análise de ferramentas. O estudo bibliográfico foi realizado uma revisão integrativa, com uma revisão sistemática e com leituras complementares que a orientadora disponibilizou. E, além disso, também foi utilizado critérios de busca para estar conseguindo desenvolver a revisão sistemática. Aqui a gente tem alguns exemplos dessas tabelas que foram utilizadas para a revisão sistemática. E aqui no estudo bibliográfico, que apresenta alguns conceitos que norteiam um projeto como um todo. Um exemplo disso são as SPPAs, que são sequências pictóricas de procedimento animadas, as quais são animações que apresentam texto ou imagem, podendo entender também como modo verbal e modo pictórico. E esse tipo de animação ele também auxilia especialmente o ensino à distância. Além disso, também vale pensar como para desenvolver esse tipo de animação. O caso disso são as ferramentas de autoria, que são recursos amigáveis para pessoas inexperientes. E esse tipo de ferramenta ele pode ou não estar englobando mais um tipo de usuário. E quando a gente pensa nesse trabalho multidisciplinar com mais de um usuário, vale também pensar na questão da gestão do design, que possui os níveis operacional, tático e estratégico. Passando então aqui por estudo analítico, que foi a etapa do qual foi para analisar as ferramentas. Então, para isso, desenvolveu-se 2 modelos normativos descritivos, que passaram pelas etapas de analisar o modelo utilizado no Laboratório de Design de Sistemas de Informação, fazer uma revisão da literatura sobre essas interfaces, fazer uma observação direta das ferramentas e fazer a aplicação piloto do protocolo. As heurísticas utilizadas nas minhas análises foram o modo verbal, pictórico e a apresentação da animação. E os modelos eles apresentam a mesma estrutura, que são a identificação da ferramenta, a descrição da ferramenta e o checklist, contendo o espaço para dizer se contempla, ou contempla parcialmente, ou se não contempla. A seleção das ferramentas elas foram feitas na base Google, tendo como resultado disso 22 ferramentas, 11 de animação e 11 de gestão de projetos. E para isso foram utilizados alguns termos de busca, como, por exemplo, ferramentas de animação ou gestão de projetos digitais. Aqui a gente tem os nomes das ferramentas que foram selecionadas. E aqui já falando dos resultados, então aqui tem um print da tabela dos artigos que foram possíveis ser encontrados através da revisão sistemática. E aqui do resultado do estudo analítico, os resultados eles foram compilados para estar identificando comunalidades dessas ferramentas e ver se elas estão atendendo ou não as heurísticas. E a análise se deu de maneira qualitativa pelo pequeno número da amostra. Aqui a gente tem um gráfico das funcionalidades presentes nas ferramentas de animação. Então, acrescentar texto, colocar fundo, animar propriamente o texto e inserir objetos gráficos são uma das funções que mais foram encontradas, enquanto disponibilizar recursos com acessibilidade e integrar com outros aplicativos foram as funções menos encontradas. Aqui nesse gráfico que vai falar sobre as funcionalidades das ferramentas de gestão, a gente encontra que adicionar membros é uma função que estava presente em todas as ferramentas, enquanto agrupar projetos diferentes estava presente na minoria dessas ferramentas. Aqui a gente tem uma exemplificação de como que essas ferramentas atingiram as heurísticas. De uma certa maneira, tem vulnerabilidades em todas as categorias, mas o resultado é mais positivo com o tempo. Aqui a gente tem alguns exemplos de menus fixos na página inicial e na página de edição, alguns menus ocultos através de objetos clicáveis, e aqui também é a mesma coisa, no entanto, por uma ferramenta de gestão. Então, a análise ela permitiu estar identificando deficiências dessas ferramentas, principalmente nos elementos gráficos, e também possibilitou entender que os modos de representação que estão presentes nessas ferramentas, eles auxiliam a estar representando diversos tipos de conteúdo sério em saúde de várias maneiras, utilizando design flat ou ilustração científica. E essas ferramentas de gestão também têm a possibilidade de otimizar o gerenciamento no nível operacional. Aqui nessa seguinte imagem, dá para entender que no nível operacional seria para, de fato, executar esses materiais, e que uma ferramenta de gestão poderia estar auxiliando justamente nessa parte. Então, para estar finalizando, esse trabalho ele visa a elaboração de requisitos e futura concepção de ferramenta para animações procedimentais. E ele também mostrou a importância de estar considerando não só os aspectos pedagógicos e cognitivos de uma SPPA, mas também como podem ser esses meios de produção. E esse trabalho também resultou em 2 divulgações em eventos científicos, que é o Ergo Design e o Congresso Internacional de Design da Informação. Obrigado para quem assistiu até aqui. E aqui são as referências utilizadas para esse trabalho.